Máximos e mínimos relativos no assunto cálculo derivativo para análise de funções. Para começar, nós temos que analisar a seguinte proposição. Suponhamos que a função de x exista para todos os valores de x pertencentes ao intervalo aberto a b e que f tem um extremo relativo. O extremo relativo é o máximo ou mínimo relativo em C, onde C seja um número entre a e b. Se existe uma primeira derivada em C, então a primeira derivada é nula, temos aí um máximo relativo. Está aqui, entre A e B, um valor C, cuja derivada primeira foi igual a zero, ou nula. E aqui também nesse exemplo, entre A e B, um valor de C, cuja derivada primeira foi nula. Então esses valores aqui de C representam extremos relativos. Aqui graficamente a gente vê rapidamente que aqui é o máximo e aqui é o mínimo. Então se f tem um extremo relativo em C, e se a primeira derivada existe, então o gráfico da função tem uma reta tangente horizontal, já que a derivada é uma tangente no ponto onde esse x é igual a C. Então, para analisar se esses valores são máximo ou mínimo, tem dois testes. O primeiro, a primeira derivada, né, é o primeiro teste, e da segunda derivada. Seja f uma função contínua no intervalo fechado, que possui derivada em todo o intervalo aberto a b, exceto possivelmente num ponto C. Então, o que é que nós vamos analisar? Está aqui, essa figura representa bem isso. Ó. Se a primeira derivada for positiva para um valor de x menor que C, esse valor pode ser A, e a segunda derivada for negativa para um valor de x maior que C, esse valor pode ser B, então f tem um máximo relativo em C. Então, nesse caso aqui, nós temos um máximo relativo em C quando a primeira derivada for positiva e a segunda for negativa. E no segundo exemplo, essa figura retrata bem. Se a primeira derivada for negativa, olha aqui na figura, para um x menor que C, que seria esse o valor de A, e a primeira derivada for positiva para um valor de x maior que C, que seria esse valor de B, então esse é um mínimo relativo. Então esse aqui é o teste da primeira derivada. Mas nesse vídeo nós vamos focar apenas no teste da segunda derivada, que eu considero mais rápido. O teste da segunda derivada, seja um f uma função derivável no intervalo aberto a b e c um ponto crítico. O ponto crítico entenda-se como um valor que você quer achar se ele é máximo ou mínimo de f nesse intervalo. Isto é, nós temos a derivada primeira de f da função no ponto c igual a zero. É o caso do ponto crítico, com c compreendido entre a e b. Se f admite a derivada segunda nesse intervalo a b aberto, temos: se a segunda derivada for negativa, é o máximo relativo, e se a segunda derivada for positiva, é o mínimo. Então esse teste aqui eu considero mais rápido para a gente encontrar se o valor é máximo ou mínimo relativo. O ponto crítico a gente encontra esse ponto crítico usando a primeira derivada. Repetindo aqui, né? A primeira derivada permite achar o ponto crítico. E a segunda derivada achar se é um valor máximo ou se é um valor mínimo. Então a gente consegue assim rapidamente fazer nosso teste. Vamos a um exemplo. Então estamos aqui a encontrar os máximos relativos da seguinte função. Tem aqui uma função polinomial. Então a primeira coisa é fazer a derivada dela. Então a derivada vai ser 1/3 de 3x ao quadrado mais 6x menos 7. Simplificando 1/3 com 3, nós temos uma equação de segundo grau, já que tem que igualar a zero para encontrar os valores críticos. Usando Bhaskara, achamos os valores críticos x igual a 1 e x igual a menos 7. Então, acabou nossa primeira parte, que foi usar a primeira derivada para encontrar os pontos críticos. Mas agora ele não sabe se x igual a 1 é máximo ou mínimo, e também para menos 7. Será que eles vão achar valores máximos ou mínimos? Então temos que fazer o teste da segunda derivada.
Então, a segunda derivada da função x ao quadrado mais 6x menos 7 dá o que? 2x mais 6. O 2 vem para frente, a derivada de 6x é 6, deu uma constante a zero. Pronto, agora eu vou substituir o valor da minha função, ou melhor, dos pontos críticos na função. Então, substituindo aqui, o valor primeiro 1, deu positivo, segunda derivada positiva, então temos um ponto de mínimo. Então agora para menos 7 deu negativo, é um ponto de máximo. Então daí a gente pode fazer mostrar aqui o gráfico para vocês interpretarem um pouquinho mais. Está aqui menos 7, encontrou um valor mínimo ou máximo, e um valor mínimo. Então foi assim que a gente fez a análise dos pontos máximos e mínimos de uma função, usando aí no caso o primeiro é igualar a zero para encontrar a derivada, igualar a zero para achar os pontos críticos, e o segundo, a segunda derivada, para determinar se esse ponto é de mínimo ou esse ponto é de máximo. Nossas referências, ok, pessoal? Bom, pessoal, aqui nós temos a função que nós estávamos analisando agora, já está construída aqui no GeoGebra. Entretanto, a gente quer mostrar os cálculos que a gente pode fazer aqui no GeoGebra para interpretar. Primeiro é a derivada, né? A derivada dessa função. A gente vai colocar aqui a função, ela está com o nome f. Então ela já me deu a derivada. Colocou aqui de verde também. Vamos trocar aqui. Ah, não, está de vermelho agora. Então aqui é o comportamento da função derivada dessa função. Então, a partir dos valores críticos, né, a gente vai igualar a zero, ou seja, a gente quer achar as raízes. Botar aqui raiz do polinômio. Vou escrever aqui o polinômio, né, x ao quadrado mais 6x menos 7. Então ele já me deu aqui as duas raízes. Vou tirar aqui o gráfico, e aqui a gente consegue ver que esses valores são as abscissas onde a gente localiza os máximos e mínimos. Aqui a gente está usando o suporte gráfico, né? Estamos analisando graficamente, mas é possível analisar apenas a partir do uso da derivada. Então aqui a gente está verificando graficamente que no ponto A, abscissa menos 7, você vai encontrar o máximo, e na abscissa 1 o mínimo. Inclusive a gente pode encontrar esses valores na nossa função. Então vou botar aqui f, colocar igual a menos 7, ele me deu a imagem. Podemos botar um valor aproximado, 90,67, que é esse valor aqui mais ou menos. No topo aqui é o máximo relativo, e o mínimo relativo, esse aqui a gente pode interpretar corretamente revoltando, né? 90,67 é o máximo relativo, ou 272,3 é o valor do máximo relativo, que eu encontro usando a abscissa menos 7. E eu posso fazer aqui também, no caso do 1, deu aqui 16, né, sobre 3. Então aqui nós temos o valor do mínimo relativo, tá? Então, vamos ver aqui quanto é aproximadamente 5,33. Então o mínimo relativo, o valor mínimo relativo é 5,33. Lembrando que a abscissa, o valor de x nessa função que me dá esse valor é 1, e o valor de x que me dá o máximo valor é menos 7. Então a função polinomial em menos 7 você chega aqui a 90 e um pouquinho, e para x igual a 1 você chega aqui a 5,33, a nossa imagem. Então a gente já vê graficamente que ele é o máximo e mínimo
usando aqui o GeoGebra. Mas a gente pode também fazer a segunda derivada, né? Vamos chamar de G essa segunda derivada, G, e vou pedir aqui a segunda derivada, derivada da função f, derivada, melhor dizendo, da função f'. Então f', né, que é a nossa segunda derivada, ele já fez pra gente 2x mais 6, que é essa reta aqui. Tá aqui a reta, a gente pode apagar ela para ficar só o gráfico. Então a gente pode agora fazer a verificação do teste da segunda derivada, né? Substituindo aqui a função g. Então g num dos pontos críticos, que é menos 7, dá quanto? Como nós vimos, menos 8. Então menos 8 nesse ponto deu negativo, então aqui é um ponto de máximo segundo o critério da segunda derivada. E para 1, a segunda derivada deu 8. Então pelo teste da segunda derivada, o critério da segunda derivada, esse é um ponto de mínimo, como a gente viu aqui no gráfico. Então aí a gente usou o GeoGebra, mas para usar ele aqui a gente usou o nosso domínio das duas proposições. Primeiro igualar a zero, né? A derivada iguala a zero. Para igualar a zero aqui a gente pede as raízes. Me dá as raízes. Pronto, eu tenho essas raízes, consigo achar os valores máximos, que aqui no caso foi 90,67, e mínimo. Então daqui eu posso interpretar aquela primeira propriedade, inclusive. Mas aqui a gente usou a segunda derivada, né? Derivada da função já derivada. Então a segunda derivada, e substituímos os dois pontos críticos, que eram menos 1 e menos 7. Vou dar um foco aqui, menos 1 e menos 7. Então a partir disso a gente fez outra análise. Lembrando que aqui a gente tem um suporte do gráfico que nos permite ver rapidamente quem é máximo e mínimo. Mas aqui a gente usou as derivadas, primeiro igualando a zero para achar os pontos críticos, e depois fazendo a segunda derivada para determinar se eram máximos ou mínimos. Ok, pessoal?